Se eu te perguntasse qual é a doença que mais mata no mundo, você saberia me dizer qual é? Na verdade, se trata de um grupo de doenças, e é claro que eu tô falando das doenças cardiovasculares, sendo as principais o infarto no miocárdio e o AVC. Cerca de 1/3 dos óbitos que acontecem todo ano é justamente por causa desse grupo de doenças. E adivinha qual o principal fator de risco para que isso aconteça? Acertou quem disse: hipertensão. A hipertensão, ou pressão alta, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento de várias doenças e responsável por milhões de mortes todos os anos. Mas ainda existem muitas pessoas que não sabem o que isso significa, nem o que é de fato uma hipertensão ou uma pressão elevada. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que é a pressão arterial, o que leva uma pessoa a desenvolver isso e quais as consequências dela no seu corpo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Arcanjo, eu sou estudante de medicina e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a pressão arterial ou a hipertensão, o que ela é, como ela acontece, o que ela faz no seu corpo. Essas e muitas outras perguntas serão respondidas agora. Então vamos lá para a telinha, lembrando que esse material está disponível aqui na descrição para vocês baixarem gratuitamente. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é pressão. A pressão nada mais é do que uma força exercida sobre uma área. Por exemplo, eu estou aplicando, com o meu dedão eu estou empurrando a palma da minha mão. Então, eu posso empurrar com menos força, eu posso empurrar com mais força. E aonde é que a gente está aplicando pressão? Em toda essa região aqui, onde o meu polegar está encostando. Então aqui, nós temos uma pressão sendo exercida. Se eu pegasse essa mesma força com essa ponta de caneta e aplicasse aqui, eu provavelmente furaria a minha mão, porque é muita força, só que a área que está aplicando, é menor. Isso é pressão, força sobre área. Então, quando a gente fala de pressão arterial, é uma força que está sendo exercida sobre uma área. E qual área é essa? A nossa artéria. É uma força que está sendo exercida dentro das nossas artérias. Se você assistiu o nosso vídeo passado, vocês se lembram que eu falei que o sangue entra no coração e de lá ele é bombeado para fora, para as nossas artérias. Ele sai do coração direto para uma artéria chamada artéria aorta. E dessa artéria se ramificam várias outras artérias. Lembra, a artéria é o que conduz o sangue para fora do coração, sentido coração, tecidos. E qual que é a origem da força que origina essa nossa pressão? É a contração do coração. O coração ele contrai e aí ele expulsa o sangue com uma força. Esse sangue que está saindo com uma determinada força entra em contato com o vaso sanguíneo. Então a força é a do sangue que vai exercer sobre a nossa artéria. E essa força veio da contração do coração. Conseguiu entender isso? O que vai acontecer se o coração ele bater bem fraquinho? Se ele bate bem fraquinho, ele contrai bem pouquinho, ele manda pouco sangue. E ele manda um sangue com menos força. Consequentemente, a pressão exercida na artéria é pequena. Agora, se o coração ele contrair muito, com muita força, ele vai mandar muito sangue para fora e, consequentemente, com muito mais força. Ou seja, se o coração está contraindo muito, a pressão da saída de sangue é maior e a pressão exercida na artéria também é maior. Só por curiosidade, uma pessoa tem em média 6 litros de sangue dentro do corpo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então tá aqui, um vaso sanguíneo desenhado, e aí tiramos essa parte de cima para vocês poderem ver, Aqui é a parede do vaso sanguíneo, tudo isso aqui é a parede do vaso sanguíneo. Aqui, é a parede interna, é por onde o sangue passa. O sangue, ele exerce pressão aqui, aqui para frente também. Então todos os lados ali tá tendo uma pressão sendo exercida dentro do vaso sanguíneo. E aí a gente entra nesses dois conceitos: hipotensão e hipertensão. Hiper significa muito, então significa uma tensão elevada, uma pressão elevada. Já o hipo significa pouco, ou seja, pouca tensão ou baixa pressão dentro da artéria. Matheus, e o que acontece para ter muita pressão ou pouca pressão? São alguns fatores, e um deles eu já falei, a força de contração do coração. Quando o coração contrai muito forte, ele manda muito sangue. Se tem muito sangue, tem mais pressão. Se ele não contrai muito, ele manda menos sangue, consequentemente tem menos pressão. Agora imagina que essa folha de papel é seu vaso sanguíneo. Ela tem esse diâmetro aqui, O sangue passa por aqui normalmente. Os seus vasos sanguíneos, eles têm uma camada de músculo em volta deles. E esse músculo ele pode relaxar e contrair. Ou seja, o seu vaso sanguíneo ele também pode fazer o quê? Aumentar de tamanho
ou diminuir de tamanho. Ou seja, seu vaso sanguíneo pode estar assim. Se aumentar muito o sangue aqui dentro, o que ele vai fazer para não aumentar a pressão? Ele faz isso aqui, ó. Ele dilata. Isso a gente chama de vasodilatação. Agora, se seu coração está mandando pouco sangue ou não está conseguindo contrair direito, a pressão está caindo, o que ele vai fazer? Ele faz o contrário, ó. Ele vem aqui, ó, e aperta. Ele faz uma vasoconstricção, que a gente chama, ó. Ele aperta, ele deixa menorzinho, porque quando ele reduz essa luz intestinal, ele aumenta a pressão. Mais lá na frente eu explico com detalhes por que isso acontece. Mas um exemplo rápido que a gente pode dar é o seguinte. Olha só, esse espacinho aqui, esse furinho. Se eu tentar soprar por ele, o que vai acontecer? Eu vou ter que usar muita força ou pouca força? Ó. Pus bastante força. Agora se eu venho aqui, ó, e sopro nesse tanto aqui, ó. Sabe? Pouquíssima força. Nesse caso aqui, teve pouca pressão de ar, por isso saiu muito rapidamente. Nesse aqui, teve que ter muita pressão de ar. É a mesma coisa a passagem de sangue. Mas se a pressão continuar aumentando, mesmo depois dele dilatar, o que pode acontecer? Olha isso aqui. Imagina que isso aqui, ó, é o seu vaso sanguíneo. A gente encheu ele de sangue agora, ó. Ele já tá bem cheio de sangue. O que vai acontecer se a gente mandar mais sangue para cá, aumentar mais a pressão? Vai chegar uma hora que ele não vai mais conseguir dilatar. E aí ele vai estourar. E aí esse rompimento é o que a gente chama de acidente vascular. É quando o seu vaso sanguíneo se rompe. Um exemplo de acidente vascular, Matheus, o AVC. O AVC não é um acidente vascular cerebral, nada mais é do que um vaso sanguíneo do seu sistema nervoso central que se rompeu. E por que ele se rompe? Geralmente porque aumentou muito a pressão dentro dele. E assim como esse balãozinho, ele pode estourar. Então, quais são as principais causas de hipertensão? A principal delas é a obesidade. Por que isso acontece? Quando a pessoa apresenta um peso elevado, ela apresenta também uma quantidade de gordura elevada. E essa gordura ela vai se depositando nos vasos sanguíneos. E vai acontecendo isso aqui, ó. Uma plaquinha de gordura aqui, uma plaquinha aqui, e aí mais uma aqui, e aí mais uma aqui. E aí quando a gente vê, o canal por onde esse sangue deveria passar, agora ó, tá obstruído. Ele reduziu a região por onde o sangue deveria passar. Consequentemente, como vocês viram aqui, o vaso sanguíneo não tá mais daquele tamanhozão, agora ele tá assim, ó, o espacinho tá pequeno. Consequentemente, temos um aumento de pressão arterial. E essa é disparada a causa mais comum de hipertensão, tá? Ah, Matheus, não é o fator genético? Tem o fator genético envolvido, mas muitas vezes o paciente ele é bem assim, eu tenho genética já de ter pressão alta. Beleza, você tem essa genética. Mas se ele fizesse o tratamento, mantivesse um peso adequado, hábitos de vida saudável, praticasse exercícios, essa pressão não se elevaria, apesar da genética. É todo mundo que é assim? Não. Tem paciente que tem uma genética tão elevada para desenvolvimento de hipertensão que mesmo com hábitos de vida extremamente saudáveis, ele desenvolve. Só que é minoria. A esmagadora maioria dos pacientes que têm hipertensão também apresentam peso elevado. E só para deixar claro, isso a gente chama de fator epigenético. Quer dizer o quê? Vai além da genética, que no caso é o que eu tô chamando de hábitos de vida. Então, o principal componente tá aqui, ó, obesidade. O segundo principal componente é sim o fator genético e o terceiro é a diabetes mellitus do tipo 2. Se você assistiu o nosso vídeo sobre diabetes, vai se lembrar que nesses casos aqui, o paciente apresenta muita glicose, muito açúcar no sangue. E como que isso leva à hipertensão? De duas formas. Primeiro, nós temos um aminoácido no nosso corpo. Que aminoácido que é esse? É a lisina. E para que ela serve? A lisina, ela está diretamente relacionada com a reestruturação, reconstrução, saúde da nossa parede arterial. Quando o seu corpo está com pouca lisina, ele tem pouca capacidade de reparo tecidual na região das artérias. E aí ele perde uma coisa chamada complacência. O que é complacência? É a capacidade de esticar, capacidade de se moldar. Ou seja, ele não consegue mais fazer uma vasodilatação adequadamente. Se ele não consegue fazer vasodilatação, quando aumenta o volume de sangue ali, a pressão acaba aumentando. E quando o paciente tem muita glicose no sangue, a glicose se liga nesse aminoácido, ele se liga na lisina. É o que a gente chama de glicação. No vídeo da diabetes eu comentei sobre o exame da hemoglobina glicada, que é o quê? Quando a glicose, ela faz uma glicação na hemoglobina. A gente consegue avaliar isso no exame. Quantas hemoglobinas naquela amostra de sangue estão glicadas, estão com glicose acoplada nelas. A mesma coisa acontece com esse aminoácido. A glicose vai lá, se liga na lisina, e aí quando ocorre essa glicação da lisina,
ela perde a função de fazer o reparo. É como se a pessoa não tivesse lisina no corpo, consequentemente, não tem vasodilatação adequada, consequentemente, aumenta a pressão. E ainda tem um segundo fator. Existe um componente no nosso corpo chamado apolipoproteína A. E essa apolipoproteína A, ela está relacionada com a formação do HDL, conhecido como colesterol bom. O que o colesterol bom faz? Ele vem aqui no seu vaso sanguíneo, pega essas placas de gordura, tira daqui e leva para o fígado. E lá no fígado, essa gordura vai ser metabolizada. Só que a mesma coisa acontece aqui. A glicose faz uma glicação na apolipoproteína A e ela perde a função de formar o HDL adequadamente. Consequentemente, o paciente tem menos colesterol bom, o que vai predispor ele a ter essas placas de gordura no vaso sanguíneo, que, como eu já expliquei, reduz a área por onde o sangue deveria passar e, consequentemente, também aumenta a pressão. Então são esses os principais fatores. Só um minutinho antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, vocês não têm noção de como isso ajuda o nosso canal. É um canal muito pequeno, a gente ainda está tentando crescer, tentando levar informação, tentando colaborar com a educação de todos vocês que estão assistindo ao nosso canal. Então, se possível, deixa sua avaliação aqui embaixo, deixa também um comentário aí, o que a gente pode fazer para melhorar, quais conteúdos vocês querem que a gente aborde, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, com alguém que você saiba que tem interesse em aprender sobre medicina, bem-estar e qualidade de vida. E claro, eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque aqui nós temos vários vídeos toda semana, mas eu não quero atrapalhar muito, então vamos voltar pro conteúdo, né? Agora sim a gente chega na parte mais detalhada. Agora eu garanto que você vai entender como que funciona esse processo de pressão arterial no seu corpo, beleza? Mas para isso eu preciso que você compreenda alguns conceitos. O primeiro deles é o que a gente chama de débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Débito é o que sai. Sabe, na sua conta não tem um débito? Quando tem um débito é o quê? Dinheiro que você perdeu, dinheiro que saiu da conta. Débito cardíaco é o que sai do coração. Mais especificamente, quanto sangue sai do coração. E na prática, quanto sangue sai do coração por minuto. Em uma pessoa normal, Matheus, quanto sangue sai do coração por minuto? Entre 5, 5,5, 6 litros por minuto. Lembra que eu falei lá no começo quanto sangue tem uma pessoa? Aproximadamente 6 litros de sangue? Está totalmente correto quem pensou que aproximadamente a cada 1 minuto todo o sangue do seu corpo passa pelo coração. A cada 1 minuto, Matheus? Sim, a cada 1 minuto. Matheus, e como que eu calculo quanto sangue sai do meu coração por minuto? No vídeo passado, eu expliquei sobre a sístole e a diástole. O que é sístole? Sístole é um momento de contração. Quando ele contrai, ele ejeta o sangue para fora. Quando ele faz a diástole, ele relaxa, ele se enche de sangue. Então, já que a gente está calculando quanto sangue sai do coração, vocês concordam comigo que a gente está falando sobre sístole, né? É um momento de sístole, é quando ele fecha, quando ele manda o sangue para fora. Então, nós precisamos do volume sistólico, que é o quê? Quanto sangue sai do coração quando ele contrai, quando ele faz uma sístole. Só isso, Matheus? Não, a gente está falando por minuto, ou seja, a gente também está levando em conta a frequência cardíaca. O que é frequência cardíaca? Quantas vezes o coração bate por minuto. Mais corretamente falando, quantos ciclos de sístole e diástole ele realiza no intervalo de 60 segundos. Isso aqui a gente mede em batimentos por minuto, ou BPM. Uma pessoa normalmente fica em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, ou 60 a 100 BPM. Em outras palavras, débito cardíaco é igual a volume sistólico, a quantidade de sangue que sai do coração quando ele faz uma sístole, vezes a frequência cardíaca, beleza? E um outro conceito que eu preciso que vocês entendam é a resistência vascular periférica. O que isso significa? Sabe quando o sangue vai passar pelo seu vaso sanguíneo? Tá vendo aqui que nós temos um vaso sanguíneo que está normal. Aqui é um vaso sanguíneo que já está dilatado, ele aumentou o espaço lá dentro. E aqui nós temos um vaso sanguíneo que está contraído. Aqui nós temos o vaso sanguíneo que está assim, ó, fininho, pequenininho. Quando o seu sangue vai passar por um vaso sanguíneo, ele pode passar por um vaso sanguíneo que está normal, que vai proporcionar a ele uma certa resistência. Se esse vaso sanguíneo fizer uma dilatação, você concorda comigo que tem menos resistência para esse sangue passar? É o exemplo que eu dei aqui do papel. Se eu for soprar nesse papel fininho, eu vou ter que fazer muita força. Por quê? Porque esse papelzinho fininho, essa área pequena, vai dar muita resistência para eu soprar. Ela dá muita resistência para o sangue passar. Agora, quando o vaso sanguíneo está assim,
tem pouca resistência para o sangue passar. Consequentemente, ele passa mais facilmente. O coração tem que fazer menos força para mandar o sangue passar por aqui. Então, aqui no caso do vaso sanguíneo normal, nós temos uma resistência normal. Aqui teve uma vasodilatação, então a nossa resistência, ó, é menor. A resistência vascular periférica é menor, é mais fácil para o sangue passar. Já aqui, como ele teve uma vasoconstricção, a resistência é maior, é mais difícil para o sangue passar aqui. Entendido esses conceitos, vamos para a nossa parte final, que é o que a gente chama de lei de Starling. O que é a lei de Starling? Primeiro, lembra dessa fórmula que eu falei para vocês. Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Lembra disso, certo? Que é a quantidade de sangue que sai, ó, quantidade de sangue que sai do coração por minuto. Isso é o que a gente chama de débito cardíaco. Lembrou disso aqui? Tranquilo? Ó, coloquei aqui em cima também. Débito cardíaco, volume sistólico, frequência cardíaca. A gente tem que definir o que é a pressão. E a pressão nada mais é do que o débito cardíaco, quantidade de sangue que sai do coração por minuto, vezes a resistência vascular periférica. Se aumentar a quantidade de sangue que sai do coração, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar também. O que vai acontecer se a gente aumentar a resistência, se a gente fazer uma vasoconstricção? A pressão vai aumentar também. O que acontece se a gente fazer uma vasodilatação, que reduz a resistência? A pressão cai. O que acontece se a gente reduzir o débito cardíaco, reduzir a quantidade de sangue que sai do coração? A pressão também cai. E mais um detalhe para quem gosta de matemática aqui, ó. Pressão não é débito cardíaco vezes resistência? Débito cardíaco não é a mesma coisa que volume sistólico vezes frequência cardíaca? Em outras palavras, a gente pode falar que a pressão é a mesma coisa que volume sistólico vezes frequência cardíaca. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de débito cardíaco, né? Então, pressão é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O que vai acontecer se o coração contrair mais forte? Se o coração contrair mais fortemente, ele não aumenta o volume sistólico, ele não aumenta a quantidade de sangue que sai quando ele aperta muito forte. Se o coração contrair muito fortemente, aumenta a pressão. Se o coração ficar muito acelerado, bater mais vezes por minuto, aumentar a frequência cardíaca dele, o que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar também. Essa dica aqui vale ouro, galera, principalmente para você que está estudando medicina ou enfermagem, vai fazer alguma prova de concurso, isso aqui vai te ajudar pra caramba na hora da prova. Eles não vão cobrar cálculo de você, é muito difícil, muito raramente que é uma questão de cálculo sobre isso aqui, mas os conceitos envolvidos despencam. Isso aqui, ó, é a dica de ouro, já vale a sua inscrição, não vale? E o que é que falam que o paciente está com hipotensão? Bom, hipotensão significa que a pressão arterial dele está muito baixa. Se a pressão está muito baixa, corre o risco do sangue não estar chegando aonde ele deveria chegar. Geralmente, o que acontece? Que a gente fala, fulano caiu a pressão dele. A pessoa geralmente, ó, desmaia, ela tem o que a gente chama de pré-síncope ou síncope. É o desmaio. E por que isso acontece? Porque o sangue não está chegando adequadamente aqui em cima, ó, no cérebro da pessoa. E aí ela meio que desliga. O que pode estar causando um quadro de hipotensão? N situações. Pode ser falta de sódio, pode ser que o corpo está fazendo uma vasodilatação, está aumentando muito a área por onde o sangue tem que passar. Pode ser até uma falta de nutriente, como por exemplo a glicose, o açúcar. Ou pode ser até um problema no coração, que não está conseguindo bombear o sangue adequadamente. Tem N situações que podem causar um quadro de hipotensão. Mas o que mais comumente dá problema grave é a hipertensão. Matheus, já ouviu falar que comer muito sal está relacionado à hipertensão. Isso é verdade? Sim, é verdade. Por quê? O sal, ele atrai, ele puxa mais água. Alguns de vocês já devem ter estudado na escola um processo chamado osmose, que é quando a água ela migra para onde está mais concentrado. Ou seja, você coloca um experimento que muita gente pode fazer. Pegar uma batata, por exemplo, e coloca o sal em cima da batata. Corta um pedacinho dela e coloca sal lá em cima. Depois de um tempo você volta, ó, tá cheio de água ali, porque o sal ele puxa a água. Se a pessoa tem muito sal no corpo dela, o sal acaba puxando mais água, o que consequentemente aumenta o volume sanguíneo. Lembra do exemplo do balão aqui? Quando aumenta muito, ó, eu não vou conseguir encher, mas quando aumenta muito o volume de sangue aqui dentro, ó, o que tá acontecendo? Ó? Vai enchendo. Então, sim, muito sal pode levar a um aumento de pressão. Verdade. E aqui eu tô deixando para vocês uma tabela atualizada com os valores corretos para saber se a pessoa ela está numa pressão que é considerada alta, normal, ótima, muito alta. E o que significam esses números? Ó, qual que é a pressão que todo mundo sempre adora falar? Não é 12/8? Então, 12/8 não existe. O correto é 120/80.
Qual que é a unidade de medida da pressão, Matheus? Você falou que pressão é força sobre área. A pressão arterial a gente avalia ela como? Como que a gente classifica, na verdade? A pressão arterial a gente coloca como milímetros de Hg. Hg é mercúrio. Milímetros de mercúrio. Tem a ver com os dispositivos de antigamente, que usavam mercúrio para fazer uma quantitativa ali. Então, quando a gente fala aqui 120 por 80, nós estamos nos referindo a uma pressão de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Mateus, por que são dois números? Esse primeiro aqui, ele está relacionado à nossa pressão sistólica, a pressão quando o coração contrai. Quanta pressão o sangue exerce na parede das artérias quando o coração ejeta ele para fora. Esse segundo número aqui é da pressão diastólica, é do momento que o coração relaxa. Então, essa primeira pressão aqui, ela sempre vai ser mais alta. Por que ela vai ser mais alta? Porque quando o coração contrai, ele manda o sangue com muita força para as artérias. Então, esse primeiro valor aqui é o que a gente costuma dar mais atenção. É o valor da pressão sistólica, porque é o que está relacionado justamente à ruptura do vaso sanguíneo, aquele acidente vascular que eu falei. Mas, via de regra, uma pessoa que está com hipotensão, a pressão baixa, tanto essa daqui como essa daqui abaixam muito. No caso, quando a pessoa está com hipertensão, tanto essa aqui como essa aqui aumentam, mas a gente dá mais ênfase para esse primeiro valor aqui mesmo. Mas enfim, a pressão 12 por 8, que todo mundo fala, hoje em dia ela já não é considerada a pressão ótima. A pressão ótima, na verdade, é menor que 120 e menor que 80, ou seja, menor que o 12 por 8 que a gente fala. O 12 por 8, 120 por 80, ele se enquadra como normal. Já a pressão de 13 por 8 já é considerada como pré-hipertenso. Mas esse termo pré-hipertenso está em desuso, a gente só fala que está com pressão alta mesmo. A partir de 14 por 9 já é considerado hipertensão de grau 1. Lembrando, quais são os riscos mesmo do paciente que apresenta pressão arterial elevada? Risco de acidente vascular. Só isso, Matheus? Risco de problemas cardíacos também. Na verdade, tem uma cascata de problemas que estão relacionados a isso. Só que para isso, a gente tem que entender os mecanismos que o corpo usa para controlar a pressão arterial. Só que esse vídeo já está bem extenso e eu acho que ele já está bem bacana. Então se inscreve aqui embaixo, por favor, para você não perder o nosso próximo vídeo, que a gente sim vai explicar para vocês os mecanismos de controle da pressão. E antes de sair, não se esquece de clicar no like aqui embaixo, deixar o seu comentário, e aqui eu tô deixando para vocês o nosso último vídeo, que foi um resumão de todo o sistema circulatório, do coração, tudo relacionado a isso. Acho que é o vídeo mais completo que eu fiz aqui no canal, e aqui a nossa playlist completaça sobre metabolismo humano. Se você se interessa por esse assunto, eu garanto que essas aulas vão te ajudar pra caramba. No mais, um grande abraço para todos e bons estudos!